Se você comprou Bitcoin nos últimos dias, parabéns, você está com um pequeno lucro na sua carteira. Mas será que é hora de vender esses Bitcoins, realizar seu lucro ou continuar segurando essas posições na sua carteira? É sobre isso que eu quero comentar com você no vídeo análise de hoje. Mas antes, eu quero te convidar a entrar dentro da nossa comunidade no Telegram, uma comunidade sobre Forex e criptomoedas, onde eu passo todas as oportunidades, mostro os resultados dos nossos robôs de Forex, cripto e arbitragem, e você pode ter acesso diretamente a conteúdos também sobre mesas proprietárias. Igual no dia de ontem eu mostrei aqui o resultado mensal e diário do nosso robô Vertex, que é um robô que opera dentro do EURUSD, fazendo operações ali no MT4, tá? E hoje tem aqui, ó, hoje ele tá bem devagar, tá praticamente no 0 a 0. Então se você quiser ter acesso a essa inteligência artificial, clica no link aqui embaixo na descrição, entra na nossa comunidade e lá você vai ter acesso a tudo isso. Olha o histórico do nosso sistema, ó, 2024, 2025, 2026 e também algumas análises que eu mando, igual no dia 14 de julho, vulgo terça-feira, eu mandei essa oportunidade de venda que eu estava vendo dentro do XAUUSD, beleza? Então clica no link, entra na nossa comunidade e deixa o like, se inscreve no canal para poder dar uma força aqui para a produção de conteúdo, beleza? Agora vamos lá. No vídeo passado eu comentei sobre essa zona aqui que o Bitcoin estava formando, que seria uma pequena zona de consolidação aqui nesse suporte de 60 mil dólares, tá? Então que o preço estaria trabalhando aqui nos próximos dias e que eu não veria uma boa oportunidade de compra, visto que a nossa tendência macro ainda é de baixa. Então no semanal a gente ainda tem uma estrutura de baixa muito bem formada e muito bem caracterizada. Então eu não via oportunidades e motivos para poder montar posições de compra para longo prazo. Para curto prazo sim, porém para curto prazo, na minha análise, ponto de entrada seria apenas aqui, ó, por volta dos 58 a 60 mil dólares. Fora essa zona aqui, não vejo oportunidade de compra. Muito pelo contrário, se a nossa tendência macro está de baixa, eu vou procurar oportunidades de venda. E eu comentei com vocês que o nosso range de venda estaria aqui entre 65 e 66 mil dólares, certo? E qual seria o gatilho de entrada? Que eu ia falar, esse aqui é o ponto exato onde eu vou abrir minha operação. Seria quando o RSI do 4 horas entrasse na região de sobrecompra e efetuasse esse exato cruzamento que ele efetuou aqui, ó. Olha só, cruzou para baixo, então já ele entrou aqui na zona de sobrecompra, já é um sinal de alerta para você ficar ativo e esperando o ponto exato para poder efetuar a sua operação de venda, certo? Cruzou para baixo, então aqui provavelmente o Bitcoin vai recuar até por volta dos 63 até os 62 mil dólares, beleza? E dito e feito, tá lá, ó, ele foi lá na nossa região de sobrecompra, de 65 a 66 e começou ao movimento de recuo, certo? Por que, Mago, que você não está comprando Bitcoin? Olha o semanal, olha o gráfico semanal já com 3 velas de alta praticamente. Sim, 3 velas de alta, mas isso aqui, na minha opinião, é só um voo de galinha, certo? Principalmente por causa disso aqui, ó, dois motivos, tá? Primeiro, que a gente tem uma estrutura de baixa muito bem formada. Para reverter essa estrutura, eu preciso que no diário o gráfico rompa esse topo aqui, ó, de 82 mil dólares, certo? Que foi o topo que originou esse fundo aqui. Então, se o preço não romper esse topo de 82, não tem estrutura de alta formada. A gente continua na tendência macro de baixa, certo? Porque uma tendência macro de baixa, ela é formada pelo quê? Topos e fundos descendentes. Olha aqui, ó, esse gráfico do XAUUSD atual, ele é perfeito para mostrar isso. Olha só, uma tendência de baixa, ela é formada por fundos descendentes. Então você vê que o topo aqui ele não supera o topo anterior, o topo aqui ele não supera o topo anterior e os fundos cada vez vão ficando menor. Então é isso que o Bitcoin em escala semanal ele está fazendo, certo? E quando isso aqui vai se reverter e vamos começar a pensar numa tendência de alta, numa reversão, né, dessa estrutura. Aqui no XAUUSD seria quando ele rompesse esse topo. Então se ele faz uma onda 5 aqui, até no tamanho da onda 3, um pouquinho menor, e depois reverte, aí eu já começo a pensar numa quebra de estrutura, numa reversão dessa tendência. E a mesma coisa vai se aplicar no BTC, certo? Eu preciso que ele rompa. O ideal é que aconteça isso aqui, ó.
uma tendência perfeita é quando o topo ele faz exatamente o pullback no fundo anterior, igual aconteceu aqui, ó. A primeira pernada, a onda 1 veio aqui, deixou aqui o seu pavio só a mínima nos 80 mil dólares. E aqui, ó, tivemos uma onda 2, onda 3 e a nossa onda 4, ela veio fazer o pullback aqui. Não chegou a superar esse ponto. Esse aqui é o padrão ideal, certo? Que é mais ou menos o que está acontecendo aqui, ó. A gente tem o último fundo aqui, certo? Por volta dos 60 mil, que foi aquele flush que teve no mercado. E o preço ele não consegue entrar para dentro desse range, certo? Ele fica aqui meio que fazendo esse pullback, sobe, faz o pullback, cai, sobe, faz o pullback e cai. Então, o ideal é que ele caia daqui, não suba mais do que isso daqui. Mas se ele subir aqui para reverter essa estrutura, ele tem que romper os 81 mil dólares, tá? Para a gente começar a pensar no bull market do Bitcoin, beleza? E essa alta, Mago, por que o Bitcoin vem subindo aí nos últimos dias? Simples, por causa de uma única coisa, tá? Uma única notícia. Você vê essa vela aqui, ó, de 4 horas, ó, no dia 14 de julho, às 9 horas. Olha no chá USD também, dia 14 de julho, cadê? Tá, o horário é diferente, né, por causa da abertura do mercado. O mercado cripto ele é 24 horas, o mercado de Forex não é. Mas é essa vela aqui, tá? E o que impulsionou essa vela fora do padrão que vinha tendo no mercado? Foi simplesmente uma notícia. Essa notícia aqui, ó, do CPI dos Estados Unidos. Simples assim. Ah, Mago, mas você olha a notícia? Não, eu não olho notícia. Por quê? Porque, na minha opinião, é muito claro que notícias elas não servem para ditar o mercado, elas servem para market makers utilizarem ela como desculpa para manipulação gráfica. Então você vê ali, ah, mas o Shao andou 20 mil pontos em uma hora. Ah, mas foi por causa do CPI. Não, o CPI é só uma justificativa que os market makers utilizam para manipular o mercado e tomar o seu dinheiro. Simples assim. Então, ignorem notícias, ignorem Twitter, ignorem aqui o calendário econômico, certo? Porque vocês só vai ser liquidado porque o que eu falo, pô, se o CPI veio abaixo do esperado e o mercado viu, né, isso como bom aqui pro ouro, por que então que em menos de 48 horas o preço já tá voltando aqui para abertura pro 0 a 0? Como se tipo assim, a notícia passou e acabou. Em 2 dias. Tipo assim, a análise macro, se ela tivesse sido mudada por causa dessa notícia, o mercado não poderia voltar aqui nessa abertura. Ele já voltou aqui ó, ontem e hoje está beliscando esse preço aqui de novo. Ou seja, toda essa alta, ela já foi absorvida, certo? Então, muito cuidado com o que você vê em Twitter, com notícias que você vê no calendário econômico, com notícias que vocês veem no Instagram, tá? Você acaba ficando enviesado analisando essas notícias e acaba servindo como liquidez para market makers, beleza? É a mesma coisa no Bitcoin, ó. A notícia que impulsionou o preço até lá em cima, sendo que o preço estava na sua tendência macro baixista, beleza? Então, isso, tome muito cuidado, tá? Eu queria nesse vídeo mais enfatizar essa questão de notícias, porque eu vejo muita gente perdendo dinheiro, não sabendo como se comportar com notícia. Eu falo, cara, vai operar o Bitcoin? Análise gráfica e análise on-chain, simples assim. Análise gráfica para você ver o que está acontecendo, porque o gráfico ele mostra tudo. Aqui você tem o resumo de operadores gráficos, operadores fundamentalistas, especuladores, apostadores, traders que operam fluxo, tudo está resumido aqui no preço, no gráfico, certo? E o gráfico, a análise gráfica ela é feita de padrões, o mercado é feito de padrões e ciclos que se repetem. Fechou? Então, análise gráfica e, meu amigo, análise on-chain, para você saber para onde está fluindo o dinheiro das carteiras de cripto. Como as baleias, as grandes instituições estão se comportando. Porque, graças a Deus, dentro do mercado cripto, você consegue acompanhar o que um JP Morgan está comprando, o que um ETF está comprando, o que um Santander está comprando. Diferente do mercado Forex, que você não sabe quem está abrindo aquela ordem, aquela posição, quem está manipulando o mercado. Aqui você consegue, então acompanhe a análise gráfica atrelada à análise on-chain. Eu prefiro ainda a análise gráfica porque o gráfico ele já te resume tudo o que está acontecendo, todas as expectativas de todos os estilos operacionais já estão descontadas aqui no valor do ativo no gráfico, beleza? Então essa é a minha análise, deixa o like, se inscreve no canal, todo dia vamos ter aqui a análise do Bitcoin
para vocês, além dos conteúdos sobre robôs de investimento, cripto e forex e mesas proprietárias, né? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu entrar aqui na minha conta da Lucid para mostrar para vocês. Contas ativas, eu tenho aqui uma conta com, vou sacar 2.300 dólares, olha só, esse em uma semana, tá? Esse aqui foi o meu histórico, minhas operações. E para você ter acesso a esse conteúdo, estratégias para aprovar mesas proprietárias e operações de forex, entra na nossa comunidade, o link tá aqui na descrição. Tamo junto e é só o começo.